Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para esse que é o problema 63, capítulo 2, Halliday, 11ª edição. O enunciado diz assim: um gato sonolento vê um vaso de flores que viaja primeiro para cima e depois para baixo. Isso através ali de uma janela aberta. O vaso ele é visto por um total de meio segundos e a altura da base até o topo da janela é de 2 metros. Então tem um problema aqui bem parecido com aquele anterior que a gente fez, do capítulo 2 também, problema 61. A janela agora tem uma altura de 2 metros. Eu tenho um gatinho que vê esse... Deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Tá aqui o gatinho, a janela de 2 metros de altura, e ele vê um vasinho de flores primeiro subindo, né? Ele deve passar aqui dessa janela, ele deixa de ver, e depois esse vaso de flores passa a descer. O tempo total que ele vê esse vaso de flores é meio segundo. Aqui é igual ao problema anterior, é um peguinha, tá? Meio segundo é o total, tanto somando o tempo de subida quanto o de descida que esse gato vê o vaso de flores aqui através da janela. Então a gente vai ter que considerar aqui 0,25 para quando ele estiver subindo e 0,25 para quando ele estiver descendo. A pergunta é quão alto, né, esse vaso vai acima aqui do topo da janela a partir desses dados, né? Bom, vamos colocar aqui alguns dados que a gente tem. A gente tem que o tempo, como eu falei, durante o qual o gato vai ver esse vaso na subida vai ser 0,25, na descida 0,25, e aí por isso o meio segundo aqui, né, os 0,5 segundos. Eu poderia ter deixado isso mais claro, mas aí o exercício não seria tão difícil, né? Bom, a altura da janela, 2 metros. Minha referência aqui, meu eixo de posições, vou chamar de Y, porque é um movimento aqui na vertical, e vou deixar ele orientado para cima, tá? Você pode orientar para baixo novamente, isso vai ser só uma questão de gosto aí e também de sinais, né? Você vai acabar tendo mais sinais negativos quando você orienta esse eixo para cima, se você tem um movimento de queda, né? E a aceleração da gravidade é orientada para baixo, então orientando para cima o eixo você vai ter uma aceleração da gravidade em módulo 9.8, mas como ela é um vetor, eu vou indicar isso no movimento unidimensional, que é o caso desse capítulo, colocando um sinalzinho de menos se eu estou orientando meu eixo Y para cima. Se eu estiver orientando para baixo, aí eu vou ter um sinalzinho de mais. Bom, aqui a aceleração da gravidade está orientada para baixo, então ela vai ser menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu tenho que o Y, meu aqui de referência 0, vai ser justamente aqui na base da janela. Aí é uma escolha sua, eu estou escolhendo assim, e eu quero saber qual que é esse H, né? Qual que é a altura acima da janela. Veja que aqui o meu H não é tudo, tá? Até aqui o Y0. Ele é só o que está acima aqui na janela. Também é uma escolha sua, tá? Você pode fazer como você quiser, só prestar atenção na sua referência, naquilo que você adotou, e aí tudo vai sair bem. Vou usar essa equação do movimento, y igual a y0 mais b0t mais at2 sobre 2, e vou colocar
qual que é a posição final do movimento? A posição final vai ser 2 metros, que é, eu estou considerando aqui, então, essa posição final. Então, eu estou considerando o movimento de subida, tá? Posição final 2 metros, posição inicial 0 metros. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu tenho esse tempo aqui. E se eu tenho esse tempo, essa posição final e essa posição inicial, eu consigo determinar a velocidade inicial, que vai ser a velocidade que eu chamei de VB, aqui na base dessa janela, né? Então, 2 metros, y0, 0 metros, V0 é o que eu quero, é o V na base da janela, tempo 0,25 segundos, aceleração menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, tempo novamente 0,25 segundos, agora ao quadrado, dividido por 2. Aí eu tenho aqui dando 0, né? Aqui vai ficar 2 metros ainda. Aqui só fiz a continha, menos 9,8 dividido por 2, 4,9, né? Menos 4,9. Segundos ao quadrado com esse segundo ao quadrado, cancela, cancela. Eu vou ter só metro. O 0,25 continua ao quadrado. Vou passar esse termo aqui para o lado esquerdo, vai ficar 2 metros, ao invés de menos vai aparecer agora mais 4,9 vezes 0,25 ao quadrado, metros, e vou dividir por esse 0,25 isolando o VB. Dividindo por 0,25 fica 0,25 segundos no denominador, vai ficar metro por segundo, metro por segundo. E eu tenho uma velocidade daqui, consistente. V da base, então, o V nessa posição inicial aqui, y que eu chamei de 0, né? Eu vou ter então, veja, 2 dividido por 0,25, 0,25 é 1/4, tá? Então, 2 dividido por 1/4 é o mesmo que multiplicar 2 vezes 4, que é 8. Já vou deixar a unidade aqui em metros por segundo na frente, tá? 4,9 vezes, aqui eu tenho 0,25 em cima e embaixo, corta um desses aqui de cima, fica 4,9 vezes 0,25, e aí eu vou ter 9,225 metros por segundo. Vamos fazer essa continha. 4,9 que multiplica 0,25, 1,225 com 8 aqui, 9,225 metros por segundo. Essa é a velocidade aqui na base da janela. Então, V de VB igual a 9,225. Por que eu queria essa velocidade? Porque, veja bem, ele quer a altura H máxima aqui acima da janela. Se eu sei vezes o V aqui na base da janela, eu tenho, aqui pensando na equação de Torricelli, uma velocidade inicial. A velocidade final nesse ponto aqui, pensando no movimento de subida, vai ser 0, né? Porque quando ela zerar, aí ela começa a descer. A aceleração da gravidade é g, a aceleração do movimento também é g, né? E delta y é daqui de 0 até h mais 2 metros, né? Eu vou obter h no final das contas. Veja como é que fica. Velocidade final, 0 metros por segundo. Isso ao quadrado. Velocidade aqui nesse ponto de altura máxima. V0 é o que eu calculei, 9,225 metros por segundo, tudo isso ao quadrado. É a velocidade aqui na base da janela. Mais 2 vezes a aceleração do movimento, que é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica o deslocamento. O deslocamento é quem? Posição final, que é h mais 2 metros, que é a altura da janela, 2 metros. H mais 2 metros, menos
posição inicial, a que eu estou considerando é essa daqui, 0 metros. Bom, botei então, aqui fica 0 do lado esquerdo. Vou passar esse 9.225 para o metros por segundo ao quadrado para o lado esquerdo, ficaria negativo, né? Só que eu já estou cancelando com esse sinal de menos que tem aqui, ó, da aceleração. Então fica 9.225 metros por segundo, tudo isso ao quadrado, igual a 2 vezes 9.8 metros por segundo ao quadrado, que multiplica. Aqui fica 0, né? E eu vou ter h mais 2 metros, sobrando aqui, que eu vou deixar entre parênteses. Tenho que isolar h, então vou passar dividindo 2 vezes 9.8 metros por segundo ao quadrado. Bom, e agora é só subtrair 2 aqui, né? Vai ficar 9.225 ao quadrado. Aqui veja que eu tenho metro por segundo ao quadrado no denominador. No numerador vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado. Então, segundo ao quadrado com segundo ao quadrado, cancela, cancela. Aqui eu tenho metro quadrado e aqui no denominador só 1 metro. Então, fica sobrando 1 metro, que eu vou subtrair desses 2 metros aqui que vai vir para cá. Maravilha. Vou ficar com 9.225 ao quadrado dividido por 2 vezes 9.8 metros menos 2 metros. E aí eu vou obter o meu H. 9.225 havia encontrado. Vamos levar ao quadrado. Dividir por 2. Dividir por 9.8. E agora subtrair 2. 2.34, fazendo um arredondamento. Essa vai ser a altura máxima acima da janela até a qual vai esse pote no movimento de subida. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o exercício 63 do capítulo 2 do Rally de 11ª edição. Se gostaram, deixe aí o seu like, comente, deixe suas sugestões aí pra gente e não deixe de se inscrever no canal, porque ajuda demais a gente a crescer e levar esse conhecimento a muito mais gente. Valeu, pessoal!